Descobri um centroavante estrangeiro na mira do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz o nome com exclusividade e fala também sobre Davi Luiz, que disse sobre a possibilidade ou não de defender o Vasco da Gama, as últimas no mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Boto vai trazer o Alan Minda. Tem mais nomes? Esse Alan Minda é um atacante equatoriano de 21 anos de idade que joga no Cercle Bruges, lá da Bélgica. O Boto estava trabalhando na Croácia e a especialidade dele é a observação de mercado. Ele era um scouting, depois se tornou chefe de scout, foi assim que ele trouxe vários jogadores para o Benfica, depois ele vai para o Shakhtar e contrata vários jogadores no Shakhtar, sempre muito de olho no futebol brasileiro, mas também, obviamente, em outros mercados, né? O fato de estar na Croácia deveria lhe permitir também uma observação mais ampla de jogadores de menores ligas, como, por exemplo, esse Alan Minda, que joga na Bélgica, como eu contei. Esse foi o primeiro nome indicado pelo José Boto para o BAP. José Boto que chegaria na manhã, às 6h30 da manhã desse sábado, mas o voo dele foi cancelado e o desembarque está previsto para 3h30 da tarde, tá? Bora falar agora sobre Davi Luiz, revoltado com dirigentes do Flamengo e descartando jogar no Vasco. O Davi participou de um evento festivo, Jogo do Zico, nesse sábado, e deu uma declaração, ou algumas declarações importantes. Quero começar destacando a chance dele jogar no Vasco. O Davi Luiz foi perguntado e disse, abre aspas, não chegou nada formal do Vasco, mas eu acho que não aceitaria, especialmente por tudo que eu vivi no Flamengo. E ele completa, nem falei com o meu empresário, que tá me ligando. Já disse para ele que não é para me encher o saco por agora, só quero conversar com ele a partir de 1º de janeiro, é hora de curtir a minha família. Sobre o Flamengo, Davi Luiz foi enfático, abre aspas para ele. A única vírgula da chateação foi a maneira que eu fui comunicado pelo Flamengo, que foi pelas redes sociais. Ninguém da nova diretoria teve esse papo de homem para homem. Ou foi algo intencional ou um pouco amador. O Davi Luiz chegou a dizer que tinha um acordo fechado com a antiga diretoria, um acordo verbal para a permanência dele, com a vitória do BAP e do Boto. A vitória do BAP na eleição e a contratação do José Boto como diretor de futebol, essa nova diretoria o ignorou. A revolta é em especial com o José Boto, o novo comandante rubro-negro. Bora de informação importante e exclusiva, o Flamengo está de olho em um centroavante que joga no Shakhtar Donetsk. Lassina Traoré é a nova opção para a camisa 9 rubro-negra, indicação de José Boto, novo diretor executivo de futebol do Flamengo. Esse Traoré tem 23 anos de idade, é de Burkina Faso e joga no Shakhtar Donetsk. Jogador na atual temporada soma 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Havia sido comprado pelo clube ucraniano em 2021 por 10 milhões de euros. Jogador formado no seu país, em Burkina Faso, com passagens ainda na base pela África do Sul e pelo Ajax, onde ele se profissionalizou e chegou a viver bons momentos, foi comprado pelo Shakhtar Donetsk. O José Boto tem como grande especialidade a busca por jogadores que ainda não estouraram ou que vivem em algum momento de dificuldade, e dá para dizer que o Traoré se encaixa nesse perfil. É uma negociação em andamento, vale a lembrança de que o Flamengo busca um centroavante depois da perda do Gabigol. A ideia é que esse centroavante também possa jogar um pouquinho mais afastado da área, para que quando o Pedro estiver à disposição, a partir de maio ou junho, ele se recupera de uma cirurgia no joelho, o Traoré possa, ou esse novo atacante possa atuar ao lado do Pedro, no caso, o Traoré, caso as negociações avancem. Perguntei se há chance desse negócio acontecer, em que fase, em que estágio da negociação ela se encontra, e a pessoa que me passou a informação contou que, como o Flamengo tem dinheiro, tudo fica mais fácil de acontecer. Preciso te atualizar agora sobre Danilo, lateral barra zagueiro da seleção brasileira e da Juventus. Ele pode ser dispensado pela Juve agora em janeiro. Pelo menos foi o que garantiu nessa sexta-feira o jornalista italiano Fabrizio Romano. Danilo tem mais 6 meses de contrato com a Juventus. Chegou a dizer recentemente que não deixaria a Juventus a 6 meses do fim do contrato. Esse não seria um papel adequado para um capitão como ele. Mas, ao que parece, as coisas não andam tão boas pro brasileiro de 33 anos de idade, que chegou a negociar recentemente com o Vasco, Flamengo e também com o Santos. O Flamengo praticamente desistiu da contratação do atleta, as negociações eram tocadas pela antiga administração, não percebi em José Boto e BAP a disposição em contratá-lo. Em relação a Santos e Vasco, em dificuldade, especialmente porque a ideia do Danilo é permanecer no futebol europeu. Ele foi procurado recentemente pelo Napoli, mas há um probleminha. O Danilo não tem um passaporte europeu, dessa maneira ocuparia a vaga de estrangeiro. Nesse momento o Napoli não tem espaço para mais um estrangeiro.
Bora de informação sobre o Flamengo. O Benfica já mandou avisar ao rubro-negro que tem a intenção de contratar o zagueiro Cleiton, 21 anos de idade, tratado como enorme promessa na base do rubro-negro. Importante contar que o Cleiton só tem mais um ano de contrato. Isso significa que o poder de negociação do Flamengo diminui. Não dá para o Flamengo, por exemplo, pedir um caminhão de dinheiro, a menos que consiga a prorrogação do contrato do atleta. Senão, a partir da metade do ano, o Cleiton já pode assinar um contrato com o Benfica ou com qualquer outro clube para deixar o rubro-negro de graça em dezembro de 25. Atleta que é muito badalado, mas que tem jogado super pouco. Ele havia sido promovido para o profissional em 2022, quando fez 6 partidas. Em 2023, apenas 3 jogos. Na temporada atual, esteve em campo em 5 jogos. Benfica monitora de perto o Cleiton e entende que ele pode ser um enorme acréscimo para fazer sucesso como outros brasileiros que saíram do Brasil sem grande destaque, entre eles Davi Luiz e Morato. Só para completar, quando o Flamengo decide não renovar o contrato com o Davi Luiz, essa decisão se dá por conta do salário do Davi e também para abrir espaço para o Cleiton, que precisa jogar com mais frequência. Só para arrematar, importante contar que os 2 alvos de negociação do Flamengo hoje são Fabrício Bruno e Wesley. O rubro-negro estima ser capaz de faturar pelo menos 35 milhões de euros com a transferência dos atletas na metade da temporada europeia, que equivale agora a dezembro e janeiro. Pessoal, vamos lá, vamos para as informações. Recapitulando. O Flamengo, nos últimos dias, comunicou o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação de contrato do zagueiro Davi Luiz, que foi comunicado nesse domingo, dia 22. Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso manto sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, Davi Luiz, você faz parte da história do Mengão, e estava lá esse post nas redes sociais, publicado no dia 22 de novembro, ou seja, quase uma semana. Estamos no dia 28 de dezembro. De lá para cá, muito se falou sobre Davi Luiz podendo ir para o Vasco, inclusive o próprio Davi Luiz falou sobre isso também hoje lá no evento. O interesse do Fortaleza que eu trouxe, de fato, o Fortaleza tem interesse. O próprio Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, abriu as portas para o clube. Então, de lá para cá, não se falou mais sobre a saída do Davi Luiz. Aí hoje, o Davi Luiz, antes do evento do Jogo das Estrelas, fez uma publicação em vídeo agradecendo a passagem dele pelo Flamengo. E eu vou até ler aqui a aspa dele certinha, que eu achei sensacional, que ele diz o seguinte: eu me despeço da mesma forma que eu cheguei aqui, beijando o manto que me deu muitas alegrias. Tudo bem. E aí, chegou o momento lá do Jogo das Estrelas. Antes de a bola rolar, os convidados, os jogadores, ex-jogadores, enfim, passam ali por uma zona mista, e o Davi Luiz passou. Ele foi questionado sobre a saída do Flamengo. E ele disse: vou ser bem sincero, com a outra diretoria, eu já tinha um acordo verbalizado que eu ia ficar. A gente ia ter essa conversa depois do campeonato. Tentei ser o máximo possível respeitoso e agir da maneira correta. A única vírgula de chateação que eu fico é que, da mesma maneira que vocês receberam o comunicado pelo Instagram, assim foi comigo. Ou foi algo intencional ou um pouco amador. Se eu não tivesse rede social, não saberia que meu contrato não foi renovado. Ninguém da nova diretoria teve esse contato de homem para homem. Comigo é muito fácil resolver, é preto no branco, não tem cinza. Eu merecia essa parte mais franca da nova diretoria. Pessoas que vão continuar também tinham meu contato. Acho que deveria ser feito de maneira diferente. Ou foi feita de forma intencional ou amadora. Todos os funcionários merecem uma conversa direta com seu líder. Beleza, Davi Luiz falou isso. Inclusive, ele foi questionado sobre a possibilidade de jogar no Vasco da Gama. Abre aspas. Não chegou nada formal do Vasco, nem falei com o meu empresário, mas está me ligando e eu falei para ele não encher meu saco. Eu quero curtir com a minha família e a partir do dia 1º você fala comigo. Mas eu acho que não aceitaria jogar no Vasco ou em qualquer outro rival carioca por tudo que vivi no Flamengo. Fecha aspas. Beleza. Davi Luiz soltou essa bomba lá na zona mista e aí, desde então, tá todo mundo massacrando a nova gestão. Presidente BAP, falta de respeito. Só que, gente, o meu papel como jornalista é ouvir todos os lados. Após essa declaração do Davi Luiz, eu fui conversar com várias pessoas que fazem parte da nova gestão do Flamengo. E todas, sem exceção, me garantiram que sim, que o empresário do atleta foi comunicado. Entrei em contato com pessoas que administram a carreira do Davi Luiz. Eles entraram em contato com Júlio Taran, que é o principal empresário de Davi Luiz. Não é Juliano Bertolucci, como muita gente está dizendo nas redes sociais. O Júlio Taran, ele trabalha com o Juliano Bertolucci, no escritório de Juliano Bertolucci, pode até ajudar, eventualmente, em uma transferência do Davi Luiz, se reuniu até mesmo com o próprio Flamengo na ocasião, quando o Davi Luiz fechou com o Flamengo, mas o empresário principal do Davi Luiz é o Júlio Taran. E as pessoas do Flamengo, da administração do Flamengo, da diretoria do Flamengo, da nova gestão do Flamengo, garantem que Júlio Taran foi comunicado da não renovação de contrato do zagueiro Davi Luiz. O que mais me chama atenção também, mentira, não é o que mais me chama atenção, mas o que me chama atenção também é o Davi Luiz confessar e revelar que ele tinha um acordo verbal com a gestão de Landim para a renovação de contrato do Davi Luiz. Gente, seria mais um erro da gestão do Rodolfo Landim. Seria mais um erro. Eu adoro o Davi Luiz, tá? Eu adoro o Davi Luiz, todo mundo sabe aqui que eu, pessoalmente, eu sou muito fã do Davi Luiz. E, na boa, eu gostei demais da passagem dele pelo Flamengo, esperava mais dentro de campo, beleza, mas foi um cara íntegro a todo momento, do primeiro ao último dia. Um cara super respeitoso com o Flamengo. Mas o Landim iria renovar com ele. Ele tinha esse pré-acordo. E aí, de repente, ele não tem o contrato renovado.
Beleza, mas a nova gestão não é obrigada a renovar, porque ele tinha um pré-acordo com a outra gestão. Pelo contrário, eu só acho que a nova gestão deveria comunicar. E eles garantem, todo mundo que eu ouvi, garante que o empresário do atleta foi comunicado antes da publicação nas redes sociais. Tudo bem, poderiam ter ligado para ele, mas beleza, ao menos ligaram para o empresário e é isso que eles garantem. Então, de um lado, a gente tem o Davi Luiz dizendo que não foi comunicado em nenhum momento e que, ao mesmo tempo, dizendo que não quer nem conversar com o empresário. Do outro lado, a gente tem um Flamengo, no off, garantindo que sim, que o empresário do jogador, Júlio Taran, foi comunicado da decisão de não renovar o contrato dele. Temos os dois lados da moeda. E no meio tem o José Boto, que chegou ao Rio de Janeiro nesse sábado, vai conceder entrevista coletiva na segunda-feira, e tem o primeiro pepino, digamos assim, à frente do Flamengo para administrar. Ele vai ter que administrar isso. Ele vai ser questionado sobre isso. E o José Boto é um cara que tem uma ligação super direta na carreira do Davi Luiz, porque foi ele quem achou o Davi Luiz no Vitória e levou para o Benfica, quando o Davi Luiz era um desconhecido no futebol brasileiro. E o José Boto ele vai falar sobre isso, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida, até porque ele será questionado sobre essa situação. E o BAP estará ao lado dele na entrevista coletiva. Eu tenho certeza que o BAP, pela personalidade dele, ele vai pegar o microfone e vai responder ao jornalista falando sobre o assunto. Não vai fugir da pergunta. Pelo que eu conheço do BAP aí nos últimos anos de Flamengo, duvido ele fugir da pergunta. Então, a gente tem aí os dois lados. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Quem está certo, quem está errado? Eu não acho que nenhum lado está mentindo. Acho que talvez possa ter tido um erro de comunicação. Mas eu não acho que as pessoas do Flamengo, todo mundo ali, iriam combinar em um grupo de WhatsApp, ó, vamos mentir para o Vene, vamos dizer sim que falamos com o empresário. Não acho isso. Acho que pode ter acontecido um erro de comunicação. Mas estou trazendo os dois lados da moeda. E vocês? Vocês acham que quem está certo, quem está errado? Eu quero a opinião de vocês. E lembrando, pessoal, o Boto, ele não foi ao Ninho do Urubu nesse sábado, foi direto para o Maracanã, lá ele conheceu as estruturas do Maracanã junto com o BAP, foi recebido por Zico, com o Andrade, e ele só vai ao CT Ninho do Urubu na manhã desse domingo. E aí ele vai conhecer as estruturas, conversar com os funcionários, tá bom? Então, o projeto Flamengo 2025 está a todo vapor. Valeu, galera? Beijo pra vocês, forte abraço, fui! Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Rubro Negro Flamengo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui, deixe seu like, sua opinião, é super importante pra gente. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no coração, sempre pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.